Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai se sentir confortável no momento que ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e segredos do seu coração. Você não vai escapar do Deus inescapável, nem de sua palavra viva. Vou compartilhar com você aqui agora a 14ª parte da mensagem nas cartas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Os fundamentos da esperança cristã. Se sente pronto para ouvir? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Fique de olho nos fundamentos da fé cristã nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. O texto em apreço trata da segunda vinda de Cristo Jesus, a parousia, em conexão com a situação dos crentes que morreram em Cristo. O apóstolo São Paulo nos dá aqui 4 informações preciosas. Se sente pronto para ouvir? Não é a alma que dorme na hora da morte, mas o corpo. A doutrina da aniquilação do ímpio e do sono da alma está em desacordo com o ensino das Escrituras. O homem rico que banqueteava com seus amigos com vestes engalanadas, ao morrer não foi aniquilado, nem sua alma ficou dormindo. Ele foi para o inferno, onde enfrentou um terrível e interminável sofrimento. Ao ladrão arrependido na cruz, Cristo Jesus disse: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Fique de olho nas palavras de Cristo Jesus. O paraíso não é a sepultura. Cristo Jesus entregou seu Espírito ao Pai. A alma daquele ladrão arrependido não ficou
em estado de inconsciência, mas foi imediatamente para o céu, para o paraíso, enquanto seu corpo desceu à sepultura. Esse dormir não indica um estado intermediário de repouso inconsciente, ainda que a alma esteja dormindo para o mundo que deixou. Contudo, ela está desperta com respeito ao seu próprio mundo. A palavra dormir era comum no mundo antigo como um eufemismo para a morte e é encontrada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Fique de olho na Bíblia. A Bíblia é clara em afirmar que a morte para o cristão é deixar o corpo e habitar com o Senhor Jesus Cristo. Morrer é partir para estar com o Rei dos Reis, Cristo Jesus. Na hora da morte, o corpo feito do pó volta ao pó, mas o espírito volta para Deus. A figura do sono, portanto, é usada em relação ao corpo e não em relação ao espírito. A figura do sono enseja-nos três verdades. Quer saber? Primeira, o sono é um símbolo de descanso. A Bíblia diz que aqueles que morrem no Senhor são bem-aventurados porque descansam das suas fadigas. Segunda, o sono pressupõe renovação. O corpo da ressurreição será um corpo incorruptível, imortal, poderoso, glorioso e celestial, semelhante ao corpo da glória do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, o Messias. Terceira, o sono implica expectativa de acordar. Viu só que notícia boa? O mesmo corpo que desceu à tumba sairá dela ao ressoar da trombeta de Deus. Os mortos em Cristo estão na glória com Ele, o Messias, o Rei dos Reis e o noivo da igreja. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Fique de olho na palavra de Deus. Um indivíduo abordou um pastor cuja esposa havia morrido. Eu soube que você perdeu sua esposa. Eu sinto muito. O pastor prontamente respondeu: não, eu não a perdi. Você não perde uma coisa ou pessoa quando você sabe onde ela está. Eu sei onde está minha esposa. Está com Cristo, meu Salvador, no paraíso. Fique de olho. As almas dos remidos estão reinando com Cristo Jesus, o Messias, no céu. Registro em Apocalipse, capítulo 20, 1 a 4. Os remidos não poderiam vir com Cristo Jesus se não estivesse com Ele. As almas no céu clamam. As almas no céu descansam de suas fadigas. Veem a face do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, trabalham e reinam. Na segunda vinda de Cristo Jesus, a parousia, o estado intermediário, cederá espaço à gloriosa realidade da eternidade. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Fique de olho nas promessas da parousia do Filho de Deus, Cristo Jesus. Os mortos em Cristo virão com Cristo Jesus
em glória. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Cristo Jesus virá do céu num grande cortejo. Ele, Cristo Jesus, será acompanhado de seus anjos e remidos. Nenhum deles ficará no céu nessa gloriosa vinda ao som de trombeta, da trombeta de Deus. Ele, Cristo Jesus, virá com seus santos e para os seus santos. Entre nuvens, eles descerão com o Rei dos Reis para o maior evento da história, quando os túmulos serão abertos e quando os vivos serão transformados. O mesmo Deus que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, ressuscitará dentre os mortos os que pertencem a Cristo Jesus. Deus os compelirá a virem com Cristo Jesus do céu, ou seja, Ele trará do céu suas almas, de modo que possam reunir-se rapidamente no piscar de olhos com seus corpos e assim partem para estar com o Senhor Jesus Cristo nos ares, a fim de permanecerem para sempre com Ele, que dia de glória será. Os mortos em Cristo não terão nenhuma desvantagem em relação aos vivos. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Aqueles que morrem em Cristo Jesus não estão de forma alguma em desvantagem em relação ao que estiver vivo na segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso por duas razões. Se sente pronto para ouvir? Porque quando o salvo morre, sua alma entra inteiramente no gozo do Senhor. As almas dos filhos de Deus vão diretamente para o céu depois da morte. A Bíblia diz que o espírito dos salvos, na hora da morte, é imediatamente aperfeiçoado para entrar na glória. O apóstolo São Paulo diz que partir para estar com Cristo Jesus é incomparavelmente melhor. Por isso, a morte para o crente é lucro, é preciosa aos olhos de Deus e é uma profunda felicidade. Estevão, o diácono, na hora da morte disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Eles não sabem o que fazem. Quando Cristo Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão antes dos vivos serem transformados. Mesmo que esse fato seja tão repentino, quando abrir e fechar de olhos, os corpos dos remidos que estão dormindo se levantarão da terra antes dos vivos serem transformados e arrebatados. A ressurreição precederá ao arrebatamento. Quando o apóstolo São Paulo diz que os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, não é em relação aos outros mortos, mas em relação aos que estiverem vivos. O apóstolo São Paulo não está ensinando duas ressurreições. O texto em apreço é uma instrução apostólica acerca da esperança cristã. O apóstolo São Paulo está trazendo uma palavra de consolo para os crentes
em relação ao estado dos que morreram em Cristo Jesus, fica evidente, pois, que ambos os grupos, os mortos e os sobreviventes, são crentes. O apóstolo São Paulo não está traçando contraste entre os crentes e descrentes, dizendo que os crentes ressuscitam primeiro e os descrentes 1000 anos depois. Ambos os grupos, mortos ressurretos e vivos transformados, sobem para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Ouça a ressurreição dos mortos. Vou destacar aqui agora alguns pontos que trata dessa matéria, a ressurreição dos mortos. A doutrina da ressurreição era rejeitada pelos gregos. Quando o apóstolo São Paulo pregou a doutrina da ressurreição de Cristo Jesus, os filósofos atenienses quase todos zombaram dele. Os gregos eram como os saduceus, que rejeitavam a doutrina da ressurreição. A grande esperança dos gregos era justamente livrar-se do corpo. Tessalônica era uma cidade grega e os gregos não acreditavam na ressurreição do corpo. Os gregos achavam que o corpo era essencialmente mau. O corpo era considerado pelos gregos como claustro, a prisão da alma. A destruição do corpo e não sua ressurreição era desejada pelos gregos. Você sabia? Você acredita na ressurreição do corpo? A ressurreição de Cristo Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Alguns crentes de Tessalônica estavam tendo essa confusão de crer na ressurreição de Cristo Jesus sem crer ao mesmo tempo na ressurreição dos salvos. O apóstolo São Paulo então mostra aos crentes de Tessalônica que não podemos crer numa coisa sem crer na outra. Não podemos crer na ressurreição de Cristo Jesus sem crer na ressurreição dos salvos, visto que a ressurreição de Cristo Jesus é o penhor e a garantia da nossa ressurreição. Fique de olho aqui e agora na doutrina da ressurreição, nas cartas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. O apóstolo São Paulo, tratando da mesma matéria, em sua primeira carta aos Coríntios, escreve mostrando a impossibilidade de crer na ressurreição de Cristo Jesus sem crer na ressurreição dos salvos. A Bíblia diz: ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem.
Fique de olho na doutrina da ressurreição na Bíblia. Na ressurreição teremos, ao mesmo tempo, continuidade e descontinuidade. Você sabia? O mesmo corpo que descerá ao túmulo se levantará dele. Porém, esse corpo, mesmo mantendo sua identidade inalienável, não ressuscitará com as mesmas marcas de fraqueza e corruptibilidade. O corpo é uma espécie de semente. No sepultamento, lançamos na terra uma semente e dela brotará uma linda flor. O corpo da ressurreição será um corpo novo, imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual e celestial. Fique atento. A ressurreição dos mortos se dará na segunda vinda do Filho de Deus, Cristo Jesus. A segunda vinda de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, será pessoal, visível, audível, gloriosa. 3 fatos vão ocorrer quando da segunda vinda do Filho de Deus, Cristo Jesus, em relação à ressurreição dos mortos. Fique atento. O Senhor virá mediante a sua palavra de ordem. Essa é uma voz de autoridade. Cristo Jesus dará uma palavra de ordem, como fez ao lado de fora do túmulo de Lázaro. Lázaro, vem para fora. O evangelista João registra: os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. O soberano Senhor do universo erguerá sua voz, e todos os mortos a ouvirão e sairão dos seus túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Quero te falar algo importante. A palavra grega teleusma, traduzida por palavra de ordem, significa comando, sonido. Essa palavra, cujo significado traz a ideia de uma ordem gritada para os mortos levantarem de seus túmulos, só aparece aqui em todo o Novo Testamento. A palavra era usada de vários modos. Por exemplo, o grito dado pelo mestre do navio para seus remadores, ou por um oficial para seus soldados, ou por um caçador para seus cães, ou por um cocheiro para cavalos. Quando usada para pessoal militar ou naval, era um grito de batalha. Na maior parte das vezes, um grito alto e autoritário, com frequência dado no momento de grande empolgação. Eu fico imaginando. Desta forma, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias, Cristo Jesus, retorna como um grande vencedor. Sua palavra de ordem, com uma ordem que um oficial dá em voz alta à sua tropa, é uma ordem expressa para que os mortos ressuscitem. Que dia de glória será quando ouvirmos o teleusma, a palavra de ordem do Filho de Deus, Cristo Jesus. Cristo Jesus, o Senhor, virá mediante a voz de arcanjo. A Bíblia diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. O arcanjo era um termo para anjos de grau mais elevado. Essa palavra arcanjo só aparece aqui em Judas 9. Nessa última passagem, o arcanjo é Miguel.
Miguel é representado como líder dos anjos santos e defensor do povo de Deus. Para os crentes, essa voz trará plenitude de alegria. Ouvida a voz de arcanjo, ela soará para proclamar a libertação do povo de Deus. Cristo Jesus vai para a libertação da igreja e o julgamento do mundo. Se sente pronto para a parousia, a segunda vinda do Filho de Deus, Cristo Jesus? O Senhor Jesus Cristo virá mediante o ressoar da trombeta de Deus. A trombeta era usada pelos judeus em suas festas e também era associada com as teofanias e com fim, e é também ligada com a ressurreição dos mortos. No Império Romano, as trombetas eram utilizadas para anunciar a chegada de uma pessoa importante. O sonido da trombeta aqui é muito apropriado. Na antiga dispensação, quando Deus descia, por assim dizer, para encontrar-se com seu povo, esse encontro era anunciado por meio do sonido de uma trombeta. Por isso, quando as bodas do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, com a sua noiva atingir seu apogeu, esse clangor de trombeta será muitíssimo apropriado. Da mesma forma, a trombeta era usada como sinal da vinda do Senhor para resgatar seu povo da opressão do mundo hostil. Foi o sinal de seu livramento. Assim, este último sonido de trombeta será o final, será o sinal para os mortos ressurgirem, para os vivos se transformarem e para que todos os eleitos sejam reunidos dos quatro ventos para o encontro do Senhor Jesus Cristo. Essa descida do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, será acompanhada dos anjos e remidos entre nuvens, será visível, audível e majestosa. Ele, Cristo Jesus, o Messias e noivo da igreja, virá para o juízo final e ainda mais para o livramento da igreja. Como se sente agora? Se sente pronto para a segunda vinda do Filho de Deus, Cristo Jesus? Você está se preparando para encontrar-se com Cristo Jesus? Sua vida, sua responsabilidade. Você já entregou sua alma, sua vida para Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Você quer que Jesus Cristo salve a sua alma? Então, esse é o momento que você esperava. Entregue agora sua alma para Cristo Jesus. No momento de decisão em Cristo, seu destino é selado, sua vida, sua responsabilidade. Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com você? Em Cristo Jesus, o Filho de Deus, espero que sim. Você sabe, eu vou compartilhar aqui agora a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os segredos e pensamentos do seu
coração. Por essa você não esperava. Você não vai escapar do Deus inescapável nem de sua palavra viva. Ouça a 15ª parte da série de mensagens bíblicas nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Eu fico imaginando. Você está cheio de entusiasmo hoje, não é mesmo? Deus satisfaz. O que você faz com a sua vida determina o seu estado mental. Quando você concentra sua atenção no momento presente, é possível criar um dia totalmente novo, utilizando todos os recursos bíblicos. Diga: estou livre das crenças limitantes do passado, quando a minha atenção está no momento presente, ouvindo e obedecendo a palavra de Deus, a Bíblia. E agora presta atenção no diagnóstico de Deus para a sua vida. Fique de olho nos fundamentos da esperança cristã. Você vai gostar do resultado. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 17 e 18. Sua vida vai mudar. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Fique de olho nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Você vai se sentir incrivelmente bem. Veja o que precisa ver. Ouça o que precisa ouvir. Sinta o que precisa sentir e se prepare para o mergulho nos fundamentos da esperança cristã. O arrebatamento. Guarde isso em sua mente. A palavra arrebatamento foi utilizada em vários contextos do Novo Testamento. O uso variado da palavra arrebatamento lança luz sobre esse auspicioso evento por vir. Você sabia?
Não estarei usando aqui o termo arrebatamento no mesmo sentido empregado pelos dispensionalistas. Os dispensionalistas pregam um arrebatamento invisível e inaudível. Não subscrevo a doutrina do arrebatamento secreto e distinto da segunda vinda de Cristo visível. Não entendo que o ensino dispensionalista que afirma que a segunda vinda de Cristo Jesus se dará em 2 turnos, um secreto e outro visível, tem amparo nas Escrituras. Creio sim que a segunda vinda do Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, será única, visível, audível e gloriosa. Você concorda? Com essa palavra, como essa palavra arrebatamento foi usada no Novo Testamento, quer saber? Vou sugerir 4 formas diferentes dessa palavra arrebatamento que lançam luz sobre o arrebatamento dos salvos da Igreja de Cristo Jesus. Se sente pronto para ouvir? Esse é o momento que você tanto esperava. A palavra arrebatamento foi empregada no sentido de arrebatar rapidamente. Eu continuo pensando. Filipe foi arrebatado rapidamente da presença do eunuco logo após o batismo. Quando Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vier no ar, entre nuvens, os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos gloriosos, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados rapidamente, como num piscar de olhos. A Bíblia diz. Eu acredito. A palavra arrebatamento foi usada no sentido de arrebatar pela força. Pense nesse sentido. A multidão estava com o intuito de arrebatar Jesus para fazê-lo rei. Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o noivo da igreja e o Messias, nos arrebatará e nos tomará da terra. Vai ser incrível. Nada nos deterá aqui. Nada nos prenderá a este mundo hostil. Não hesitaremos como a mulher de Ló. Seremos arrancados como por uma força magnética. Seremos atraídos a Cristo Jesus, o Filho de Deus, pelo seu poder, para encontrá-lo nos ares. Que dia
de glória será. Você consegue imaginar? A palavra arrebatamento foi utilizada no sentido de arrebatar para um novo lugar. O apóstolo São Paulo foi arrebatado da terra para o céu. Cristo Jesus foi preparar-nos lugar. João capítulo 14, versículo 3. Quando ele, Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus, a brilhante estrela da manhã, vier, ele vai nos levar para a casa do Pai. Nós somos peregrinos aqui neste mundo hostil. Nossa casa permanente não é aqui neste mundo hostil. Nossa pátria não está aqui. A nossa pátria está no céu. Está registrado em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Fique de olho nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Você vai se sentir incrivelmente bem. A palavra arrebatamento foi usada no sentido de arrebatar do perigo. O apóstolo São Paulo foi arrebatado da turba de judeus que queriam matá-lo. O mundo está maduro para o juízo. O mundo sofrerá o ardor da ira do Filho de Deus, Cristo Jesus, no seu justo julgamento. Fique atento. O mundo não escapará do justo juízo do Filho de Deus, Cristo Jesus. Porém, nós, os salvos, a Igreja de Cristo, não entraremos em juízo condenatório. Viu só que notícia boa? Não estamos destinados para a ira, mas para vivermos em deliciosa comunhão com o Senhor e Salvador Jesus Cristo por toda a eternidade. Fique atento. Você vai ouvir agora sobre a eternidade com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 17 e 18. Os salvos pela fé em Cristo Jesus serão arrebatados para viverem eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Viu só que notícia boa? A eternidade é mais do que
uma duração infinita de tempo. É uma qualidade superlativa de vida. A eternidade é uma reunião em que os salvos estarão para sempre com seu Senhor Jesus Cristo. A essência da vida eterna é comunhão com Deus e com seu Filho, Cristo Jesus. Como se sente quando pensa na salvação de sua alma? Quero saber a sua resposta. Este é um momento muito especial. Eu fico imaginando a palavra grega apanteses, reunião, encontro, tem um sentido técnico no mundo helenístico em relação à visita de dignatários às cidades onde o visitante seria formalmente encontrado pelos cidadãos ou uma delegação deles que teriam saído da cidade para esse propósito, e então seria cerimonialmente escoltado de volta para a cidade. Você sabia? Fique de olho. O sentido original de apanteses, reunião, encontro, era de encontrar-se com alguém da realeza ou com alguma pessoa importante. Nossa reunião, nosso encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, Cristo Jesus, vai ser única e preciosa. Fique de olho. Quer saber como será essa reunião com o Filho de Deus, Cristo Jesus? Esse encontro ou essa reunião será a festa apoteótica das bodas do Cordeiro, Cristo Jesus. A eternidade não será uma sucessão de tempo interminável, monótona e entediante. A eternidade será uma festa que nunca vai acabar. A Bíblia diz que esse será como o dia eterno da celebração das bodas do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Fique de olho na Bíblia. As bodas tinham 4 estágios. O compromisso do noivado. Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o noivo da igreja, se comprometeu em amor com sua noiva. Ela, a igreja, está se preparando e se ataviando para o seu noivo, Cristo Jesus. A preparação para o casamento. Nesse tempo, o noivo paga o dote pela noiva e a noiva se atavia para o noivo. Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o noivo da igreja, morreu pela sua igreja e a igreja está se preparando para receber Cristo Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia.
Como se sente quando pensa em sua vida cristã e nas bodas do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus? O cortejo do noivo à casa da noiva com seus amigos. O noivo é acompanhado dos amigos com música até a casa da noiva. Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o noivo, virá com os anjos e os remidos ao som da trombeta de Deus para buscar a sua noiva, a igreja. Depois ele, Cristo Jesus, volta com sua noiva gloriosa para a casa do Pai. Que dia de glória será! Fique atento. A festa das bodas, então, tem início. Este será o encontro íntimo e bendito entre o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, e sua noiva, a Igreja, quando pela eternidade sem fim desfrutaremos sua presença e nos deleitaremos em sua comunhão. Não apenas teremos total e íntima comunhão com o Filho de Deus, Cristo Jesus, mas vamos nos relacionar intimamente uns com os outros. Seremos uma só família, um só rebanho. Fique de olho na Bíblia. Este encontro com Cristo Jesus será glorioso. A vinda de Cristo Jesus será um dia de trevas para os inimigos do Cordeiro e um dia de glória para a igreja, a sua noiva. A Babilônia, o falso profeta, o anticristo, o grande dragão vermelho, a morte e aqueles que não tiveram seus nomes inscritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. A Bíblia diz, eu acredito. Porém, os remidos com corpos luminosos, com o sol em seu fulgor, subirão para reunirem com Cristo Jesus por toda a eternidade. Louvado seja Deus. Entrarão, enfim, naquele lar onde não haverá mais dor, nem lágrimas, nem luto. Então se cumprirá o desejo de Cristo Jesus, que nós possamos um dia ver a sua glória e compartilhar dela. Gostou do resultado? O apóstolo São Paulo diz que essa esperança nos ajuda a enfrentar os sofrimentos do tempo presente. Romanos 8, 18, pois em comparação com a glória por vir a ser revelada em nós, as nossas tribulações aqui neste mundo hostil são leves e momentâneas. Fique de olho nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Este encontro com Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, será eterno.
o apóstolo São Paulo acentua. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O propósito da redenção não é apenas nos livrar da condenação, mas nos conduzir à comunhão com Cristo Jesus para sempre e sempre. Nesse encontro não haverá despedidas nem adeus. Para o cristão, no entanto, a vida aqui e agora é a vida em comunhão com Jesus, e a experiência futura é de uma vida mais estreitamente ligada a Ele, Cristo Jesus. Fique atento. Duas conclusões devem ser extraídas dessa magnífica passagem bíblica. Primeira, a segunda vinda de Cristo Jesus marcará o fim das oportunidades. Desde o momento em que o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, surge nas nuvens do céu e se põe a descer, não haverá mais oportunidade para conversão. Ele, Cristo Jesus, não vem para salvar, mas para julgar. Ele, Cristo Jesus, não vem mais como servo sofredor, mas como rei vitorioso. Ele, Cristo Jesus, não vem mais com as marcas dos cravos em suas mãos, mas com cetro de ferro para subjugar as nações. Quando a trombeta soar, não haverá mais tempo para se preparar. A porta estreita estará fechada, e então será tarde demais para se buscar a salvação de sua alma. Agora é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. A segunda vinda do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, deve encher o coração dos salvos de consolo. O propósito do apóstolo São Paulo, ao ensinar a igreja de Tessalônica, na Macedônia, sobre a segunda vinda de Cristo Jesus e a ressurreição, não é alimentar a curiosidade frívola, mas consolar os salvos, os crentes. Uma vez esclarecido que os que adormecem em Cristo Jesus não sofrem nenhuma desvantagem em relação aos sobreviventes, surge, pois, uma sólida base para o encorajamento. Aqueles que creem em Cristo Jesus e foram perdoados, cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro de Deus, não têm motivo para se entristecerem. Eles, os cristãos, os salvos, deviam animar uns aos outros, uma vez que
caminhamos não para uma tumba fria, mas caminhamos para o alvorecer da ressurreição. Nosso destino é a glória, nossa pátria é o céu. Temos uma viva e magnífica esperança, temos uma inacessível coroa para receber, temos uma muito linda esperança, temos pela frente o paraíso, a casa do Pai, a nova Jerusalém, a bem-aventurança eterna. Quero te lembrar aqui e agora que no momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado. Seu nome passa a ser inscrito no livro da vida de Cristo Jesus. Quer aqui agora entregar sua alma, sua vida para Cristo Jesus. Quer aqui agora confessar seus pecados a Deus em nome de Cristo Jesus para receber perdão de seus pecados. Quer aqui agora ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Entregue sua alma, entregue sua vida para Cristo Jesus. Só Jesus Cristo salva. Só Cristo Jesus é a única esperança de salvação de sua alma. Cristo Jesus, o Verbo divino, habita na eternidade e pode dar a você duas coisas eternas: a morte eterna, a separação definitiva da presença dele no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Ou você pode receber das mãos de Cristo a vida eterna. Qual a sua escolha? Quero saber a sua resposta. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado.